Haverá mesmo o arrebatamento da igreja? Se você é apaixonado por temas bíblicos e busca entender as profecias sobre o futuro, esse vídeo é para você. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber nosso conteúdo. Se você gosta desse tipo de reflexão, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam estudar conosco. E ao longo do vídeo, vá para os comentários e nos conte. Qual é a sua opinião sobre o arrebatamento? Acha que haverá duas vindas de Cristo ou apenas uma? Queremos saber o que você pensa e, claro, aprender juntos. Esse tema é uma questão de grande debate entre os cristãos. Para alguns, a Bíblia aponta para dois eventos distintos. Primeiro, um arrebatamento secreto, como um ladrão à noite, que Cristo mencionou em Mateus 24:43. Esse seria um momento exclusivo reservado para os fiéis que aguardam ansiosos pelo Salvador, como sugere 1 Tessalonicenses 4:16-17. O próprio Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Essas palavras de Paulo inspiraram a visão de um arrebatamento anterior à grande tribulação, onde os fiéis são protegidos das calamidades que virão. Mas essa é a única interpretação? Outros estudiosos entendem que as descrições do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo falam de um único e grandioso evento. Mateus 24:30 e 31, por exemplo, descreve o retorno do Filho do Homem sobre as nuvens do céu, em grande glória e poder, visível a todas as nações, com um efeito universal. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Esse evento, segundo esta interpretação, será o momento em que Cristo reunirá os seus, assim como em 1 Coríntios 15:52, onde Paulo diz: "A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." Para muitos, a glória de Cristo será evidente a todos, e sua vinda será um evento definitivo, marcando o fim da era presente e o início do juízo. Com esses textos em mente, precisamos nos perguntar: seria o arrebatamento um evento exclusivo e oculto, ou ele faz parte de uma única vinda pública e final de Cristo? Para nos guiar nessa questão, olhamos para as diferentes escolas teológicas. A visão pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento acontece antes da tribulação e que depois Cristo retornará em poder para reinar. Essa perspectiva enfatiza um arrebatamento secreto, onde os crentes são retirados da terra antes dos eventos mais terríveis descritos em Apocalipse. Já a visão pós-tribulacionista sugere que os crentes passarão pela tribulação, sendo arrebatados somente no retorno final de Cristo. Nessa perspectiva, o arrebatamento é um único evento de redenção, reunindo os fiéis enquanto Cristo estabelece o juízo sobre o mundo. Existe ainda a visão mid-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento acontece no meio da tribulação, salvando os crentes das piores pragas. Cada uma dessas interpretações tem seu próprio suporte bíblico, e vamos analisar isso nos próximos capítulos. A promessa de Jesus de voltar e levar consigo os seus escolhidos, em João 14:3, reforça a esperança de que sua vinda é certa. Mas será que ele estava se referindo a um arrebatamento secreto ou ao seu retorno definitivo? Este é um dos mistérios que mais desafia estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. E enquanto alguns veem o arrebatamento como uma retirada silenciosa e antecipada dos crentes, outros veem em passagens como Apocalipse 1:7 uma confirmação de que o retorno de Cristo será visível para todos, dizendo: "Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá." Então, o que você acha? Estamos falando de duas vindas distintas ou de um único evento poderoso? Ao longo dos próximos capítulos, vamos explorar essas diferentes interpretações e analisar cada uma delas à luz das Escrituras. Esse estudo não apenas nos ajuda a entender melhor o texto bíblico, mas também nos desafia a refletir sobre nossa própria preparação espiritual para a volta de Cristo. E, por favor, participe. Deixe seu comentário sobre o que você acha desse assunto e compartilhe suas dúvidas e interpretações. Queremos ouvir você e criar um espaço de estudo e crescimento mútuo. Agora que conhecemos um pouco mais sobre a questão do arrebatamento e da volta de Cristo, vamos explorar como os cristãos têm interpretado isso ao longo dos anos.
Existem diferentes teorias entre os estudiosos sobre o que vai acontecer no final dos tempos, e todas elas trazem argumentos interessantes, mas sem consenso. É importante lembrar que essas interpretações não afetam a promessa central da Bíblia, a de que Cristo vai voltar para reunir seus seguidores e, no final, restaurar todas as coisas. O que varia é a compreensão sobre como e quando isso vai ocorrer. Uma das ideias mais conhecidas é a do pré-tribulacionismo, que defende que o arrebatamento ocorre antes de um período de grande sofrimento, conhecido como a Grande Tribulação. A ideia central aqui é que, antes que as catástrofes profetizadas no livro de Apocalipse comecem a acontecer, Jesus retornará secretamente e levará os fiéis para o céu. Muitos usam 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde Paulo fala do Senhor descendo do céu e dos fiéis sendo arrebatados nas nuvens, como uma base para essa visão. Neste ponto de vista, a volta pública e gloriosa de Cristo só aconteceria depois desse tempo de tribulação. Ou seja, há duas etapas. Primeiro, um arrebatamento secreto para os fiéis e depois, um retorno visível. Em contraste, o pós-tribulacionismo vê o arrebatamento e a segunda vinda como um único evento que ocorre depois da grande tribulação. Essa visão é baseada em passagens como Mateus 24, 29-31, onde Jesus diz que imediatamente após a tribulação, o Filho do Homem virá nas nuvens com grande poder e glória. Para quem acredita nessa visão, os cristãos não serão tirados da terra durante a tribulação, mas ao contrário, estarão presentes e passarão por esse tempo difícil. A promessa, nesse caso, é de que Jesus voltará de forma pública, reunindo todos os fiéis ao seu lado no fim. Existe ainda uma terceira interpretação chamada mid-tribulacionismo, que defende uma posição intermediária. Segundo essa visão, o arrebatamento acontece no meio da tribulação, após um período inicial, mas antes dos eventos mais intensos descritos em Apocalipse. A base para essa teoria está em versículos que falam de uma tribulação de 3 anos e meio, como em Daniel 9:27 e Apocalipse 11:3, onde a ideia é que Jesus arrebata os crentes antes do auge da grande aflição. Essas três interpretações levantam algumas perguntas importantes. Jesus vem primeiro para resgatar seus seguidores antes da tribulação? Ou ele os acompanha e fortalece durante esse tempo? Ou será que o arrebatamento e a volta gloriosa de Cristo são um só evento e todos enfrentarão a tribulação? Essas questões têm sido discutidas por séculos, e é comum que surjam novas interpretações com o passar do tempo. O mais importante aqui é perceber que, apesar das diferenças, todas essas visões apontam para a mesma certeza, a promessa da volta de Jesus. Nenhuma delas nega o retorno de Cristo, mas cada uma nos convida a refletir sobre como estaremos espiritualmente preparados para esse dia. Em outras palavras, independentemente de quando e como acontecerá, o foco é estarmos firmes na nossa fé e vigilantes, como o próprio Cristo nos alertou em Mateus 24:42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E você, o que pensa sobre essas perspectivas? Acha que o arrebatamento será um evento secreto, ou acredita que a volta de Cristo será um único e glorioso momento? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois estamos construindo essa jornada juntos. Quando se trata do arrebatamento, uma questão fundamental que surge é: será um evento secreto, visível apenas para os crentes, ou será um evento público, onde todos, crentes e descrentes, poderão testemunhar? Para responder, precisamos examinar as Escrituras em profundidade, observando como elas descrevem esse evento tão aguardado e tentando entender o significado de um arrebatamento como um ladrão na noite. A teoria do arrebatamento secreto, que é popular entre muitos cristãos, defende que Cristo virá repentinamente para buscar a sua igreja antes do período de tribulação, sem aviso e sem que o mundo perceba. Esta visão baseia-se em passagens como 1 Tessalonicenses 4:16-17, que fala sobre os crentes sendo arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Muitos veem este evento como reservado para os fiéis, que serão retirados antes dos tempos de julgamento e sofrimento que se seguirão, sendo preservados da ira de Deus. A imagem de Cristo vindo como um ladrão na noite, mencionada em 1 Tessalonicenses 5:2, reforça essa ideia, sugerindo um evento inesperado e discreto,
onde os fiéis simplesmente desapareceriam do mundo. Por outro lado, outras interpretações argumentam que o arrebatamento será um evento visível e glorioso, parte do retorno de Cristo em poder. Este ponto de vista enfatiza passagens como Mateus 24, 30 a 31, onde Cristo aparece com poder e grande glória, e envia seus anjos para reunir seus escolhidos. Essa descrição faz parecer que será um evento inegável, com o céu aberto e a trombeta ressoando. Nessa perspectiva, o arrebatamento e a segunda vinda são partes do mesmo evento, visível a todos, crentes e descrentes, em uma única vinda poderosa. Em Apocalipse 1:7, vemos que todo olho o verá, o que indica que o retorno de Cristo será inconfundível e impossível de ignorar. Diferentes teólogos argumentam sobre o significado do como um ladrão. Para alguns, essa metáfora indica que a chegada de Cristo será repentina e inesperada, mas não necessariamente invisível. Em outras palavras, o elemento de surpresa está em quando ocorrerá, mas não em sua visibilidade. Outros sustentam que, como um ladrão, implica um elemento de segredo, o que reforça a ideia de que Cristo viria antes da tribulação para buscar seus fiéis discretamente. De qualquer forma, a metáfora sugere que muitos não estarão preparados para o evento, e isso traz uma advertência: a necessidade de estar espiritualmente alerta e preparado. Essas visões diferentes sobre o arrebatamento refletem, em parte, a forma como cada interpretação lida com a esperança e a expectativa da volta de Cristo. Para alguns, o arrebatamento secreto representa a segurança de serem poupados da tribulação. Para outros, a esperança se encontra na perseverança durante a tribulação e na visão do retorno de Cristo em glória. Ambas as perspectivas, no entanto, partilham o mesmo anseio: a reunião com Cristo e a restauração definitiva da paz. O que podemos concluir até agora é que a ideia de arrebatamento, seja secreto ou público, carrega consigo uma mensagem importante. Em Mateus 24, 44, Jesus nos adverte: estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Seja como for, o ensinamento central é que a vinda de Cristo, independentemente de como se dará, exige vigilância e preparação. A Grande Tribulação é um dos eventos mais intensos e assustadores descritos na Bíblia, previsto como um tempo de sofrimento sem precedentes. Jesus, em Mateus 24, 21, adverte que haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esse período será marcado por catástrofes naturais, perseguições e uma batalha espiritual intensa, culminando na preparação para o retorno glorioso de Cristo. Mas o que é a Grande Tribulação e como ela se relaciona com o arrebatamento e a segunda vinda? Existem diferentes interpretações sobre quando a tribulação acontecerá e quem passará por ela. Os pré-tribulacionistas acreditam que Cristo virá antes da tribulação para arrebatar a igreja, poupando os fiéis dos horrores que ocorrerão. Nessa visão, o arrebatamento serve como um escape para os crentes, enquanto o mundo enfrenta os julgamentos de Deus. Muitos se apoiam em Apocalipse 3:10, onde Jesus promete guardar a igreja da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Já os midi-tribulacionistas, por sua vez, acreditam que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação, poupando os crentes da segunda metade, onde os julgamentos seriam ainda mais severos. E os pós-tribulacionistas entendem que a igreja passará por toda a tribulação, permanecendo firme em sua fé até o final. Para eles, a resistência e a perseverança durante esse período de provação são uma parte essencial da fé. Eles se baseiam em passagens como Mateus 24:13, onde Jesus diz: "Mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Na Bíblia, particularmente em Apocalipse e nos Evangelhos, a tribulação é descrita com detalhes vívidos. Em Apocalipse 6-18, há uma série de juízos que ocorrem: os selos, as trombetas e as taças, que representam uma progressão de desastres e pragas. Entre esses julgamentos, temos desde guerras e fome até pestes e terremotos. O caos parece dominar o mundo, e as forças do mal se intensificam, tornando a vida dos que estão na terra extremamente difícil. Outro aspecto central da Grande Tribulação é o papel do Anticristo. A Bíblia menciona uma figura que se levantará durante esse tempo, descrito como um líder carismático, mas enganador,
que enganará muitos com falsas promessas de paz. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, Paulo descreve-o como o homem do pecado, que se exalta como Deus e engana as nações. Esse período é também marcado pela marca da besta, uma exigência de lealdade ao anticristo, mencionada em Apocalipse 13, 16 a 17. Os que se recusam a adorá-lo enfrentam perseguição, e muitos serão martirizados por sua fé. Diante disso, o papel da igreja e dos crentes durante a tribulação é um ponto crucial de discussão. A grande tribulação serve não apenas como um tempo de julgamento para o mundo, mas também como um teste de fé. Para aqueles que acreditam que a igreja passará pela tribulação, esse período representa uma última oportunidade de testemunho e de demonstrar fidelidade a Deus, mesmo em meio a grandes provações. A perseverança durante a tribulação é vista como um sinal de verdadeira fé e de preparação para o retorno de Cristo. A grande tribulação nos lembra da seriedade da fé cristã e da necessidade de estarmos preparados para tempos difíceis. Seja qual for a interpretação, as Escrituras nos incentivam a manter a esperança e a confiança em Deus. Afinal, como Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Este tempo sombrio, portanto, não é o fim, mas um prelúdio para a vitória final e o retorno de Cristo, quando todo o mal será destruído e a paz reinará. E então, como você enxerga esse período? Após a grande tribulação, Cristo promete voltar em poder e glória para estabelecer justiça e restaurar a paz. Diferente da descrição de um arrebatamento secreto, esse retorno é claramente visível, com sinais que todo o mundo testemunhará. Em Mateus 24:30, Jesus descreve sua volta com grande majestade, quando o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa imagem destaca a realeza de Cristo e a magnitude de sua segunda vinda, um evento que simboliza o triunfo definitivo sobre o mal. O retorno de Cristo também traz o julgamento final e a separação entre justos e ímpios. Em Mateus 25, 31 a 46, vemos que Jesus julgará as nações e recompensará aqueles que viveram de acordo com sua vontade. Este momento é o cumprimento das promessas de justiça divina, onde cada um receberá conforme suas ações e escolhas. Agora convidamos você a refletir sobre a promessa do retorno de Cristo como uma vitória para todos os que permanecem firmes na fé. Mais do que um evento futuro, essa esperança molda como vivemos agora. Afinal, aguardamos não apenas o retorno de um Salvador, mas de um Rei que reinará eternamente. Ao longo deste estudo sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, exploramos as diferentes interpretações sobre o retorno de Jesus e as profecias que envolvem esse evento. Desde a possibilidade de um arrebatamento secreto até uma segunda vinda pública e gloriosa, percebemos que há diversas perspectivas teológicas. A Bíblia nos fornece pistas importantes, mas também nos lembra que nem todos os detalhes são claros e que muitas das interpretações se baseiam em compreensão espiritual e estudos das Escrituras. Para os cristãos, independentemente de como se dará o retorno de Cristo, a certeza está em uma promessa fundamental: a vida eterna com Deus para aqueles que permanecerem firmes na fé. Em 1 Coríntios 15:52, Paulo descreve a transformação dos crentes num momento, num abrir e fechar de olhos, e essa imagem inspira esperança ao apontar para um futuro de redenção e restauração. A verdadeira mensagem do arrebatamento e da segunda vinda é um chamado à preparação espiritual, para que estejamos prontos para encontrar Cristo, seja na vida ou na morte, em qualquer momento em que Ele retornar. Jesus nos advertiu a viver em constante prontidão e vigilância espiritual, lembrando-nos que a vida é incerta e que nosso compromisso com Ele deve ser firme. Mateus 24:44 nos diz: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Essa expectativa, longe de ser motivo de medo, é motivo de esperança e inspiração para uma vida dedicada ao propósito divino. Viver em preparação para o retorno de Cristo é uma prática diária de fé que nos ajuda a desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Para encerrar,
Lembre-se de que a fé em Cristo nos garante um futuro de paz e comunhão com Deus, independentemente das dificuldades do presente. Quer o arrebatamento seja secreto, quer seja um evento público e glorioso, ou mesmo que a grande tribulação nos afete, a promessa final permanece. Aqueles que creem em Cristo e seguem seus ensinamentos terão um lugar em seu reino. Como João nos assegura em Apocalipse 21:4, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que possamos então viver com confiança e gratidão, preparados para o dia em que encontraremos nosso Salvador.